Vamos agora fazer a nossa prece. Muito bem, vamos começar o nosso trabalho. O capítulo 2 tem o título Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Um ponto interessante a chamar a atenção é que, em outros livros, vocês vão ver, André Luiz fala de espíritos que atacam outros. E, no caso, ele não é atacado. Ele tenta atacar e não consegue. Por quê? O que é que estará havendo? Para mim, isso acontece como projeção do inconsciente dele. Inclusive porque chamá-lo de suicida. Por quê? Porque ele fazia farra? Porque ele frequentava bordel? Porque ele era um homem que vivia o seu tempo? Esses que estavam ali viviam também. A única pessoa ali que teria condições de saber que ele fora um suicida, porque ele vivera de tal maneira que desgastara a energia dele, era ele próprio, porque era médico. Não ele conscientemente, mas o inconsciente dele sabia. Aí é que está o detalhe. O inconsciente sabe o que está acontecendo. Então, para mim, isso são projeções do inconsciente dele. Como o mundo espiritual é o mundo do inconsciente, a sombra dele se projetava. E ele estava na acusação própria. É como se ele estivesse vivendo uma esquizofrenia, aquele em que o indivíduo fica escutando as acusações de si próprio, a contra si próprio. Aliás, é ele contra si mesmo. Então, no caso, para mim, é essa visão. É isso que acontece. Porque ele ataca os monstros, mas os monstros não atacam ele. E quem normalmente aparece como um monstro, inclusive nos sonhos, é a sombra.
Então, para mim, isso é projeção da sombra dele, porque a sombra sabe o que é que está acontecendo. Então, em momento algum, ele está em perigo de ser atacado, porque em momento algum ele diz que foi atacado. Ele diz que ele ouvia chamarem ele de suicida, como está dizendo, criminoso infame. É a consciência dele dizendo isso, ou seja, a sombra dele dizendo isso. Tá? Para quem apelar? Torturava a minha fome, a sede escaldava-me. Então, vejam, ele está ainda sobre o império daquilo que viveu. Por isso, essa região é a região de passagem. A pessoa vai se acostumar a uma nova realidade. Então, ele está no período de aclimatação, mesmo na situação em que ele está. Com mezinhos fenômenos da experiência material, patenteavam-se-me aos olhos. Crescera a minha barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Primeiro ponto que temos aí. Tá? A barba crescendo. A barba dele cresceu mesmo, não resta dúvida. A barba crescendo, o cabelo crescendo e a roupa rompendo. Que roupa? Que roupa? Alguém vestiu ele quando ele desencarnou? É como o menino que nasce nu e alguém veste? Não. É o inconsciente criando a roupa porque ele passou a vida inteira habituado a estar vestido. É tranquilo. Como ele também passou um tempo inteiro com o cabelo crescendo, com a barba crescendo, que ele tinha que fazer todo dia, como nós fazemos. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Vejam bem, não atacavam ele, mas não permitiu que ele concatenasse ideias. Logo, nós nos vemos diante de um fenômeno psíquico. Ele é quem está nessa situação. Ele está numa situação esquizofrênica. Ele mesmo se acusando do que ele fizera. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Com pessoas que têm culpa, carregando culpa, que não conseguem viver em paz, não conseguem pensar direito, porque estão sempre com pensamentos que vão e voltam, e, no caso, pensamentos acusatórios. Toda pessoa que já passou por uma circunstância de culpa profunda sabe o que é isso. Que buscas, infeliz? Onde vai, suicida? Mas ninguém ataca ele. Tais objurgatórias, eu gosto muito desses termos antigos, né? Tais objurgatórias, acusações, ora bolas, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração infeliz. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Claro, a pessoa nunca vai aceitar certas e determinadas acusações, porque o ego vai dizer que não fez isso. Essas increpações, acusações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Eu queria saber, a não ser aqueles que querem se autodestruir mesmo, quem é que deixa a gosto? Não deixa em julho, quanto mais em agosto. Recordava o porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, afinal ele era médico também,
os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Vejam que ele está o tempo inteiro recordando, inclusive, de detalhes. O que vai mostrar que, quando a gente desencarna, trazer de novo aquilo que a gente passou é muito mais fácil do que aqui, embora aqui possa acontecer também. Tá? E, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Olhem bem, eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Mas no primeiro capítulo ele diz que despertara em pleno sepulcro. Minha cabeça é um negócio sério, minha memória é terrível. No primeiro capítulo ele diz que despertara em pleno sepulcro. Agora ele está dizendo que despertou na paisagem úmida e escura. E a grande caminhada que parecia sem fim. Ele está sendo impelido para adiante. Por fim, aliás, perdão, por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. O grande problema é a gente não saber, às vezes, o fim mesmo. Quantas pessoas vivem isso? Quem já leu Kafka pode ver bem o que significaria uma coisa dessa. Não é? A quem recorrer, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Interessante. Vocês notaram que o tempo todo ele está dizendo eu, logo o eu permanece. É aquele mesmo eu que aparece nos sonhos, o chamado eu onírico. Então, o eu físico é uma criação natural do self, mas ele é criado em 2 etapas. Primeiro, o perispírito pega também, porque para viver no mundo espiritual, daqui a pouco nós vamos ver isso, a gente precisa de um ego que possa lidar com a realidade que é 4 dimensões da nossa. Nós temos 3 dimensões. Esse mundo espiritual que envolve a Terra tem 4. E para lidar com fenômenos de 4 dimensões, tem que ser um ego adaptado, como o nosso ego é adaptado para 3 dimensões. Então, o nosso ego é um reflexo desse outro ego, agora com um vetor a menos. Pois a gente vai conversar sobre isso. Persistiu as necessidades fisiológicas sem modificação. Ou seja, ele urinava e defecava. Quer dizer, porque ele ainda estava sob a influência daquela maneira de ser que ele possuía aqui. Bom, castigava a minha fome
todas as fibras, e não obstante o abatimento progressivo, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Sim, porque ele não pode morrer de novo. Ele não podia morrer de fome. Não tem como. Não é? De quando em quando, deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes de água a que me atirava sequioso. Aí já começa a complicar. Primeiro, você vê riachos, seja humilde, seja que for. Depois, você tem verduras. Ah? Então, verduras quer dizer plantas. Como é esse negócio? Que planta é essa? Se tem planta, vai ter semente? Vai ter polinização? Essas leituras deixam mais dúvida do que esclarecem. Ah? Muito bem. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mu permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando com as feras insaciáveis. Era um quadro de estarrecer. De repente, a gente vê uma descrição que está parecendo o inferno de Dante. Para mim, são construções não só dele, mas dos que estavam também ali nas mesmas condições, ou em condições similares, projetadas no inconsciente. Porque são seres monstruosos, podem ser figurações arquetípicas, projeções dos arquétipos, principalmente dos lados negativos do arquétipo. Então, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Ou seja, ele não só não sabia, como ele vivera uma crença materialista, então ele não estava tendo ideia do que estava acontecendo. Jogaram ele num samba de crioulo doido, ó. Ele não sabe, eu estou o quê? Estou fazendo o quê? Como é que eu entrei aqui? Onde é que eu... Como é que dizer, como diz o mineiro, um cotô. É isso que ele está o tempo todo dizendo, um cotô. Né? Ele não está sabendo onde é que ele está. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto. Ele está mudando a vibração psíquica dele. Estaria assim, a lágrima me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa, embora não... Perdão, desculpe que eu me pedi, apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido, não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Porque não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes?
Isso é muito bonito, mas não é muito assim, não, viu? Porque a flor está lá e os animais vão lá comendo das florzinhas também. Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração, sem dúvida. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança, no caso dele, porque no meu não. Eu tomo sem precisar disso. Aí ele complicou a vida dele, eu não compliquei a minha, aí... Né? Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Não sei se vocês perceberam aí. Isso, quando eu li desde a primeira vez, eu verifiquei, tem um problema aí. Qual é o grande problema? Ele estava numa região em que mal via o sol. Uma região escura. De repente, ele começa a orar. E, quando ele abre os olhos, ele está em outra região. Como é que aconteceu isso? Quem já estudou sobre 4 dimensões poderá saber o que é isso. Ou quem já estudou mesmo o hinduísmo, que fala dos planos espirituais. Tá? Eu recomendo vocês lerem um livro do Rudy Hooker, chamado Quarta Dimensão. Quando ele vai descrever a quarta dimensão como sendo formada por níveis de realidade. Ou seja, é uma dimensão onde existem campos vibratórios diferentes. É o que os hindus chamam de planos. Então, observe, ele está na região de passagem. Nesse momento, que ele entra em prece, ele muda a vibração dele. É aquela história que tem no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no que diz o João, o Batista. Metanoei teng que garre basileia turanu. Mudai a vossa mente, porque é chegado o reino dos céus. Se você muda a mente, você vê. Se você não muda, você não vê. Então, no caso, ele muda a vibração mental. Então, ele sai da vibração em que ele estava e passa para um outro nível de realidade. Ou ele passa para um subnível dentro do mesmo nível. Os chamados subplanos dos hindus. Né? Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O materialista aí já está mudando. Né? Ele já está achando que o outro é um emissário dos céus. O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarenço, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como que recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Aí acaba o capítulo 2.
Então, vocês viram quanta coisa nós tivemos que raciocinar. As pessoas leem isso numa passada e aí fica tudo, oh, meu Deus, e não percebem os detalhes. Porque não basta apenas ler, aquilo tem que ser verificado. Que riachos são esses? De onde vem essa água? E essas verduras, essas plantas? Então, como é que elas se formam? Quem plantou elas? Ou pode ser como uma coisa que acontece nos terrenos baldios que nascem. E essas plantas, que tipo são? São plantas que estavam ali, elas têm que se reproduzir. Como se reproduzem? De que maneira? Ou seja, essas mensagens espirituais deixam mais perguntas do que respostas. Eu não sei se é para mim, que eu sou tremendamente analista nesse ponto. Eu vou analisando. Ele falou uma coisa, eu me pergunto, sim, o que é que ele quer dizer com isso? Porque é assim que a gente deve ler. Porque se a gente não lê, analisando o que está lendo, não adianta nada. Não adianta coisa nenhuma. Mas continuemos. Vocês vejam que eu chamei a atenção a vocês sobre o problema do ego. E que é um ego diferente do nosso. Deste ego que eu tenho aqui agora. Que está ligado ao meu físico. E que lida com os objetos de 3 dimensões. Porque ele vai lidar com objetos de 4 dimensões. Aquele outro ego. É o mesmo ego do sonho. Porque no sonho você vê coisas que acontecem que não lhe causam surpresa. Porque o ego onírico está preparado para lidar com isso. E esse ego onírico é esse ego espiritual, que está acostumado com fenômenos que o ego físico não está. Ele tomaria um susto se visse. Como a gente toma susto quando vê o espírito. Ah, é minha mãe, eu adoro tanto minha mãe, é minha mãe morreu, eu choro minha mãe, que saudade. Mamãe aparece, é uma carreira desgraçada de mamãe. Não é? Eu acho isso muito interessante, esse amor terrível que existe. Mas voltando aqui à oração coletiva, ao terceiro capítulo, a oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei, isso não podia dizer vi, observei, precisava lobrigar, parece lombriga. Né? Lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, coberto de trepadeiras floridas. Trepadeiras floridas. Trepadeiras que tem flor. Se tem flor, tem reprodução, vai produzir semente e também vai ter raiz para poder trepar. Porque se não tiver as raízes, não é trepadeira. Tá? E colar no muro. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silencioso. Será que ele botou o cartãozinho ali, já, né? Como hotel, bota assim, é isso que eu não sei. Quando o pessoal me falava, eu pensava muito assim, para fazer um filme sobre nosso lar, tinha que ser aquele Lucas, como é? Jorge Lucas. Não esses porcaria daqui que fizeram aquela coisa horrorosa que precisa ter... Só de falar já me dá agonia, porque o filme mal feito, desgraçado. E eu disse isso à diretora do filme. O filme mal feito. Já quem viu, eu falei para vocês aqui, e eu tenho gravado. Eu descobri que eu tenho gravado. Um passaporte para o céu. Um visto para o céu. Eu tenho um filme gravado.
com Meryl Streep. Aí você vai ver o que é uma cidade espiritual, o americano fazendo. Aí você vê. Tá? Bom, branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr de sol em tardes primaveris. Observa que ele está dizendo um foco de luz. Ele está vendo o sol, mas o sol de forma diferente. Aliás, se nós tivéssemos a capacidade de ver o ultravioleta ou o infravermelho abaixo deles, nós viríamos o sol diferente do que nós vemos hoje. Então, se você está numa região que a sua percepção vai muito além, você vai ver um sol completamente diferente do que aquele que nós vemos quando encarnados. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Isso ainda continuou batendo na minha cabeça. Jardim. Jardim significa planta, significa flor, significa árvore, significa grama. Jardins. Ao sinal de clareza, os condutores depuseram-me devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício, a afeição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam no leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar, carinhoso: Paulinha, tem os seus colegas aqui, viu? Seus colegas aí. Paulinha é do Rio Grande do Sul e ela é da área de saúde. Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam por mim agora, aliás, esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado. Na verdade, ele deve ter escrito mobilado, e alguém mudou depois, né? Porque é uma forma mais elegante e antiga de se dizer mobiliado. É mobilado. Onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros, viu, Paulinha? Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Ele já estava pensando que estava em outro planeta. Mas o pessoal de UFO, UFO para lá, UFO para cá. UFO, fico eu já dizendo. Né? Um deles afagou-me a fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e eu imagino. Médico de antigamente, que achava que era Deus, e Deus não se achava médico. E vem uma pessoa de lá e passa a mão no cabeça. Tanto que ele registrou isso. Né? Deve ter sido um choque para ele. O cara passa a mão na cabeça dele. Ó, quem ousaria passar a mão na cabeça de um médico se não fosse a mulher dele? E olhe lá, hein? E olhe lá. Não sei bem se era assim, não. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. Foi o que eu disse a vocês. Porque a percepção é muito maior. Depois nós vamos verificar isso. No mundo espiritual, a visão envolve todo o corpo, o que André Luiz chama mais tarde de psicossoma. É só ver a evolução em 2 mundos, é o nome que ele vai dar, psicossoma. Então, se vê pelo corpo inteiro, não é apenas pelos olhos, mas as pessoas estão condicionadas a ver pelos olhos, que vão achar que estão enxergando apenas pelos olhos. Aqui é mais rico. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação.
Afinal de contas, todos nós nos alimentamos praticamente da luz do sol. Ou não? Por quê? Por causa das plantas. As plantas recebem a luz do sol, transformam aquilo que elas puxaram em açúcares, os animais comem as plantas e nós comemos os animais e as plantas também, para não desperdiçar. A vida é um produto da luz, sem dúvida nenhuma. Agora é que vem novamente ele fala uma coisa interessante. Meu ego, é o meu ego. Sim, porque ele tem a noção de seidade. Ele sabe quem é ele tem uma consciência, ele está lembrando do passado, ele sabe que está numa região desconhecida, ou seja, ele tem um ego. Senão, ele não podia perceber nada disso. Somente o ego, como centro da consciência, é que nos dá a condição de termos consciência ou de sabermos que temos consciência, ou de sermos conscientes da nossa consciência. Se não fosse ego, era impossível. Por isso, aqueles que querem matar o ego, eu digo sempre, dá um tiro na cabeça, e não vai adiantar, porque vai chegar no mundo espiritual, vai ter ego de novo, vai ter que matar outro ego. E aí vai ser uma tragédia, vai ter que matar, até chegar não sei onde. Bom, meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto através das janelas. E perdi-me no curso de profundas cogitações. Não sei que milagre ele não disse, elucubrações. Recordei, então, que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede para o caminho eterno da vida. Quanta gente faz isso, pelo amor de Deus. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Mais tarde, em outros capítulos, nós vamos ver onde vem essa água. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Alguma coisa com muita energia magnética aí passou para ele. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Há uma coisa interessante. Ele passou naquele lugar, sugou o humo da terra e não pegou doença nenhuma. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Ele tem até um live poético que eu gosto muito. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Pelo menos. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei meu braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas. Gostei.
que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações, o bicho era curioso, viu? Te contar. Que me esfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, olhem bem, isso está em torno de 39 a 40. É 1939, na verdade, que ele está descrevendo. E vocês vão ver mais tarde por quê. Ainda não tinha chegado setembro de 39, porque a guerra não tinha explodido. Cadê? Tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase férica, uma transmissão à distância, televisiva. Tá? Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, o ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refugente. O cara era ministro, pô. Né? Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assimilava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminada a explicação, as 72 figuras. Isso vai lembrar o quê? Vai lembrar os 72 profetas de Moisés durante a peregrinação pelo deserto. A fisionomia de Clarencio, mal terminada a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. Eu já conhecia. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas, e não podia ser uruguaias, porque argentina, fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia a minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, interessante, eu gostei do pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Muito bem. Nós estamos com vários assuntos aí. Se vocês têm perguntas, façam pelo chat. Tá? Porque eu irei respondendo na medida em que o meu amigo Cleiton Domingos lê-las para mim. Né?
Nós temos aqui uma pergunta aqui, Djalma. Diga. A Eliane, ela pergunta aqui, Djalma, quem é ateu acorda de que forma? Acorda como todo mundo acorda. Abre os olhos e pode fazer se espreguiçar e etc. Não tem essa coisa de ateu e de religioso. Na verdade, ele acordou, como ele diz, em pleno ambiente úmido lá. Né? As pessoas acordam normalmente. Existem pessoas que podem chegar lá e não acordar de vez, aqueles crentes que acham que vão ficar dormindo. Se você botar na cabeça que quando você morrer vai ficar dormindo, aí você vai dormir mesmo, só que vai ter pesadelo até acordar. E sabe Deus como é que você vai acordar. Né? Então, as pessoas vão naturalmente todas abrir os olhos lá e vão ver, seja ateu, seja o que for. Ele era ateu e, no entanto, ele acordou e continuou. Diga. Nós temos uma outra pergunta aqui também. O ambiente, né, plasmado pelo inconsciente na quarta dimensão, Isso não justifica as plantas e o riacho? Sim, mas não devia só ele que estava comendo a planta. As trepadeiras que estavam no muro, não era ele sozinho que estava vendo. E ele não teve tempo de preparar trepadeira nenhuma na mente dele. Logo, podem ser outros fazendo. A explicação pode haver. O problema não é esse, é que ele não explica. É que não existe explicação. Tem uma trepadeira ali e essa trepadeira está o quê? Fixa? É de plástico, semelhante a plástico? Ou ela está viva e está crescendo? Nós vamos ver em outros momentos outras coisas que eu não quero adiantar, mas que vão chamar a atenção. Mas quem já está lendo, já leu o livro, sabe disso. Mas vamos deixar cada coisa para o seu lugar. Diga. E nós temos aqui outra pergunta. E como acordam aqueles que acreditam no sono eterno após a morte? Como é que ele acorda? Olha, ninguém vai dormir a vida inteira. Você já imaginou ficar dormindo até o final dos tempos? Não tem como. Não tem como. Vai ter que acordar de um jeito ou de outro. Não tem essa. Como é, não sei, deve ter algum mecanismo interno que desperta, as coisas começam a acontecer em volta e a pessoa vai terminar acordando. Em outros livros de André Luiz, existem casos desse tipo. E de indivíduos que são, às vezes, recolhidos, ficam recebendo passe e um dia acordam. E tomam um susto desgraçado e saem correndo. Né? Eu fico imaginando isso. Agora, não pense que os espíritas vão chegar lá e vão ficar todos numa boa, porque estão sabendo, não, senhor. Tem um livro de André Luiz que tem uma mulher que está lá numa de horror, e ela disse, eu fui espírita, eu frequentei com Bezerra de Menezes, não adiantou nada. Não adiantou nada. Ficou na pior. Diga. Tem outro comentário aqui, se isso não seria plasmado pelo inconsciente do espírito. Sim. No caso, acho que é das plantas. Ao que ele está plasmando? A situação dele, sim, você viu que o André Luiz estava plasmando a situação dele. Os espíritos que estavam com ele estavam plasmando também. Era o que eles estavam exteriorizando de si, sem dúvida nenhuma. Agora, aqueles que vão ficar dormindo vão ter pesadelos, naturalmente. Porque você dormindo aqui ou lá, as influências ambientes, como também a mente dos que ficaram, vão explodir sobre a pessoa, vão influenciar a pessoa. Então, imagina o tipo de pesadelo que a pessoa vai ter. Nós temos o comentário do Robson aqui, ó. O interessante é que Swedenborg falava em aves e plantas também. Também. Não só ele, não. Se vocês lerem A República de Platão, pelo menos as últimas 50 folhas, vocês vão ver a história de o Panfilho, que morre numa batalha, pelo menos é dado como morto. Pegam o corpo dele e mandam para casa. E em casa, na hora que botam ele na pira para tocar fogo, ele acorda. Ou seja, ele estava em estado de animação suspensa. Então, ele acorda. E quando ele acorda, ele começa a contar o que ele tinha visto. Ele viu no mundo espiritual. Ele vê rios, ele vê plantas, ele vê montanhas,
e ele vê um grupo de pessoas que vem andando, como está descrito aí, vem andando, param diante de Minos, Radamanto e mais um outro que são os deuses que julgavam os mortos, e cada um vai receber uma sentença. E o interessante é que eles vão pegar o seu destino para poder reencarnar. Alguns pegam o destino e quando o Er, vê, eles estão pegando um destino semelhante ao que tiveram. E todos bebem da água do rio Letes, que é a água do rio, a água que dá o esquecimento, e reencarnam. Ele dizem, não beba essa água, para poder você lembrar e poder transmitir. É um caso de quase morte, escrito por Platão há 350 anos antes de Cristo. Ou seja, há 2.350 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Está lá, na República. Um fenômeno de quase morte. Um EQM. Diga. O Samuel fez um comentário aqui, assim, muitos companheiros falaram, os relatos do André Luiz não têm obra de Kardec, como explicar? Não, Kardec não trata desses assuntos. Os espíritos que, consolidadores, como eu chamo, que eu não chamo de codificadores, não tem codificação, coisa nenhuma, consolidadores, eles descrevem um mundo espiritual generalizado, como no universo inteiro envolvendo. E as pessoas em planetas e tal, que vão para lá e ficam lá, mas no mundo espiritual, não no mundo físico. Embora lá os espíritos comecem a falar que tem civilização em Marte, como dizia esse Schiaparelli, que havia os canais e que os canais eram para irrigação e não é coisíssima nenhuma. Nós descobrimos que não tinha nada disso. Então, não foi real. A Lívia aqui fez uma pergunta. As formas vivas que André via são formas de pensamento discordantes dos seres que lá transitam? É provável que sim. O grande problema não é esse. É que ele vai falar mais tarde, inclusive, de fauna e flora. Eu já estou adiantando. Lá. O problema é esse. Ele não diz assim, isso aí é produzido pelas formas de pensamento. Não. Não. Isso é o grande problema, porque quando a gente está lendo a obra, ele vai falando de um mundo onde acontece uma série de fenômenos que são semelhantes a fenômenos daqui, porém, ele não diz de onde vem. Que o nosso inconsciente pode plasmar, sim. Nós vimos a roupa dele, por exemplo. Ele plasmou, tudo bem. Mas você tem uma coletividade. E a coletividade toda está plasmando aquilo? Não sei. Não sei. Se eu soubesse, eu já estava longe, escrevendo tudo quanto era livro a respeito. O Cleiton, meu xará, pergunta se em algum livro falam sobre esporte no mundo espiritual, se isso é uma atividade restrita ao nosso mundo material. Não entendi. Fala de novo. Falou. Em algum livro falam de esporte no mundo espiritual ou essa é uma atividade restrita ao mundo material? Falam de quê? Eu não escutei, não vi essa palavra. Sobre esporte. Hein? Prática de esporte. Prática de esporte? Não, veja bem, prática de esporte não. Mas ele vai falar mais tarde aí de um bosque das águas, onde o pessoal vai lá ouvir música e vai namorar. Entendeu? Tem isso também. Tem isso também. Portanto, vocês fiquem tranquilos, dá para namorar lá também. Viu? Inclusive, também dá para casar. Não percam a esperança quem não conseguiu, pelo amor de Deus. Entendeu? Diga. A Alexandra pergunta aqui, as plantas do mundo espiritual devem ser produzidas assim como são na Terra, mas de fluido cósmico universal adaptado à dimensão do ambiente? Pode ser que sim, mas aqui tudo é de fluido cósmico universal. Mas tem semente, tem genes, tem adaptações, tem mutações e etc.
É muito bonito ele chegar lá e dizer que tem planta, que tem frutos. O grande problema não é esse. Como é que faz? Como é que é produzido? Tem alguém só pensando nisso para produzir? Ou o que há? O problema é esse. Falam, mas não dizem tudo. Por exemplo, se você lê Raymond de Sir Oliver Lodge, que foi um pesquisador do início lá do século, o filho dele morreu do século XX, do século passado. O filho dele morreu na Primeira Guerra Mundial. E depois vem, através de vários médicos, ele vai, vários médicos falando sobre o filho dele. Duas coisas acontecem interessantes. Primeiro, tem uma médium que é, como chama Kardec, uma médium exclusiva. Naturalmente, vocês sabem o que é médium exclusiva, não é? Médium exclusiva é aquela que só um espírito incorpora. E ele dá o recado dos outros, não deixa ninguém incorporar na médium dele. E ela descreve, por exemplo, o filho dele com um cachorro do lado que já tinha morrido há 10 anos atrás. E ele conta que vários soldados que morreram são recebidos lá e, se eles têm vontade de fumar, eles dão um cigarro. Mas a pessoa começa a fumar e vai perdendo a vontade de fumar. Está lá no livro, o Raymond, de Sir Oliver Lodge. O problema é que tem que ler. Gente, nós já estamos com 20h56. Né? A Paulinha pergunta se todos os desencarnados passam pela mesma assistência ou cuidado. Não. Como adianta os seus enfermeiros? Não, cada um vai ter... É como aqui na Terra. Cada um tem uma forma de viver, de as coisas acontecerem. Não é padronizado. De jeito nenhum. Tem muitos que morrem e correm para dentro de casa, ficam dentro de casa, até que um dia conseguem mudar alguma coisa. Alguns nem sabem que morreram, não é, Kátia? Kátia já me contou há muito tempo, então, uma história muito interessante. Um sonho que ela teve e uma realidade que houve. Né? Um dia a gente tratará de uma coisa semelhante aqui. Bom, vamos agora orar para encerrar, porque nós estamos chegando ao final. Vamos fazer a nossa prece para encerrar, e hoje está gravado. Tá? Então, 2 minutos de prece para que a gente possa... deixa eu achar aqui a música.
Amigo, abra aí o microfone de todo mundo, porque o nosso... Eu vou